Boa noite, queridos, a graça e a paz, família de Deus, povo mais feliz dessa terra. Recebe aí o nosso abraço bem apertado, aquele aconchego gostoso que vocês sabem quando você passa pelaquela porta, como é que nós recebemos vocês. É isso mesmo. Amém? Vamos começar agora a louvar o Senhor. Hoje é nosso culto de missões. Nós estamos no 3º domingo do mês, amém? Aleluia! E aí, gente, tudo bem? Como é que tá por aí? Tudo bem com vocês? Lembrando que nós estamos expandindo, né? Então quero lembrar você, como o Mark falou, hoje é culto de missões. Então fique com o seu coração aí, missionário, desejoso para o que o Senhor vai fazer nessa noite, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você para louvar conosco. Continuar, e mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, meu Deus. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Confio
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Que canção maravilhosa. Amém? Eu queria orar um pouco com vocês para a gente permanecer nesse mesmo espírito de adoração. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós cremos sim naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Cremos em Ti, Jesus, e nós não nos envergonhamos do Evangelho. Pai, nós estamos aqui, Pai, por Tua causa. Obrigado, Senhor, por cada família que está em casa nesse momento, ouvindo, Pai, essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por coisas sendo transmitidas essa noite. Palavras do coração do Senhor para a vida de cada um que vai estar ouvindo, Pai. Obrigado por salvação chegando nos lares hoje, em nome de Jesus. Pai, as nossas vidas, elas pertencem a você. A nossa vida, ela é Tua, Pai. Oh, aleluia, Pai. A quem nós iríamos? Só você tem palavras de vida eterna. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos e bendizemos o Teu nome, Pai. Você é o único Deus em nossas vidas, verdadeiro Deus, e não há outro além de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eita, agora, maravilha, que bênção, queridos. Terminamos o nosso primeiro momento, um momento de louvor, de adoração. Acredito que vocês receberam muito aí. Amém?
E agora, para quem não me conhece, eu quero me apresentar. Me chamo Marquian, congrego na Igreja Verbo da Vida, aqui em Macapá. E hoje é o nosso terceiro domingo do mês, culto de missões. Gente, tem um casal aqui que já fez escola de missões, pastoreou em outro estado, tem experiências maravilhosas, coisas para acrescentar em nossas vidas. E eu vou estar chamando eles aqui. Por favor, entrem, pastor e sua esposa. Amém, queridos. Glória a Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Aleluia, glória, glória, glória. Que coisa boa estar aqui com vocês, hein? Não sei quem vocês imaginavam que estariam aqui, mas somos nós. Nós mesmos. Amém, glória a Deus. Gente, tem umas perguntas aqui separadas que a gente pesquisou, a gente desejou e queria compartilhar com eles, fazer umas perguntas, caso vocês não saibam, vão saber hoje. Não é, gente? Amém. Aleluia, um prazer estar aqui com vocês, participando desse culto de missões. Maravilha, eu creio que missões é algo que está no coração de Deus e é um assunto maravilhoso, né? A vontade de Deus é alcançar todas as pessoas, Amém, em todos os lugares, e eu estou com expectativa para esse momento. Amém. Né? Eu também estou com muita expectativa, Mark, até porque a gente tem levado muito a sério essa questão de missões, né? Porque isso está no nosso coração, isso está no coração do nosso ministério, então a gente não iria abrir mão do culto de missões, independente da situação e do momento que estamos enfrentando, porque cremos que essa palavra tem que chegar, né, Mark, em todos os lugares, mesmo, e nossos missionários precisam continuar sendo atendidos pela igreja. E nós somos uma igreja missionária, nós entendemos isso, essa visão está no nosso coração, né? Como nós já sabemos, nossa igreja, ela começou com um casal de missionários, né? Inclusive o líder, né, desse ministério foi o pastor Bud, né, que já partiu e está com o Senhor, mas o trabalho continua, a visão continua, e nós estamos aqui pegados junto nela, e chegou em Macapá. Amém. Amém, 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 glória a Deus. Bom, então vamos lá para a nossa entrevista. Amém, aleluia. Gente, eu tô aqui nervosa, vamos lá. Fiquem aí. Gente, me conta, o que significa deixar tudo para trás e cumprir um chamado? Amém. Eu posso começar falando sobre isso. Amém. Esther também vai estar falando. Então, deixar tudo para trás. Eu sei que é a ideia, né, Mark, que muitas pessoas têm. Eu acredito que possa ser a ideia que você tem aí, enquanto você nos ouve, que todo missionário, para ser missionário, precisa deixar tudo para trás. E a gente tem aprendido no decorrer dos anos, né? E tivemos a oportunidade de atuar no campo, né? E ir para lugares onde de fato é algo missionário mesmo. Mas a gente tem aprendido que fazer missões não significa deixar tudo para trás. Porque Deus trata com cada um de forma individual, né? Existem pessoas, é claro que a gente não pode negar o fato, Mark, Esther vai falar também sobre isso, que não tenha coisas que a gente vai precisar abrir mão. Existem sim coisas que a gente vai precisar abrir mão, mas a gente precisa partir do princípio de o que é ser missionário, o que é fazer missões, né? Será que fazer missões e ser missionário só são aqueles que saem da sua cidade natal, do seu estado, do seu país, vai para outras nações? Será que só isso é missionário? Não, né? A gente sabe que existe um comando que Jesus deixou para os seus discípulos, que está lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo. Ele não falou isso apenas para aqueles que vão deixar sua cidade natal. Verdade, verdade. Né? Ele falou isso para todos os seus discípulos, e nós somos discípulos de Cristo, somos filhos de Deus, e missões a gente tem aprendido que fazer missões, isso pode ser na sua família, né? Sim. Isso pode ser na sua rua, na sua vizinhança, Verdade. isso pode ser na sua escola, na faculdade, pode ser no trabalho. Você, dependendo daquilo que o Senhor te chamou, né? Você vai ter uma abrangência maior, um raio de ação maior, né? Então, até tem aqueles missionários que saem da sua casa, da sua rua, da sua parentela, enfim, sai ali do estado, sai do país. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é ser missionário, né? Então, quando a gente entende isso,
dependendo do que você vai fazer, do seu raio de atuação, o que você vai precisar deixar para trás. É claro que, independente de qual vai ser o seu chamado, o tamanho dele, né? O tanto que você vai alcançar de vidas, isso vai estar junto também com o quanto de coisas que você vai ter que abrir mão. Então eu não diria que para fazer missões você precisa abrir mão de tudo. Não, mas vai ter coisas que você vai precisar abrir mão, né? Eu acredito que essa parte, essa primeira pergunta, ela é totalmente ligada com a questão da obediência, né? Porque eu vejo que Deus, ele pede coisas diferentes para pessoas diferentes, né? A gente começou falando um pouco sobre nosso chamado, como foi que, né, começou essa conversa de hoje falando um pouco, né, sobre a nossa história, né? E eu vejo, né, na carreira que Deus tem para nós, para o Tiago e para mim, o que Deus ele pediu para nós não é necessariamente o que Deus ele vai pedir para outra pessoa, né? Então Deus ele pede coisas diferentes para pessoas diferentes. Amém. E essa questão de cumprir o chamado está totalmente ligado com a obediência de você fazer o que Deus pediu para você. No nosso caso, essa questão do chamado, ela incluiu uma mudança geográfica. Nós começamos de uma maneira mais itinerante, né? Até que Deus nos plantou aqui na cidade de Macapá, né? Mas isso Deus pediu para nós. Existem pessoas que, para cumprir o chamado dela, não necessariamente vai haver essa mudança geográfica, né? Não necessariamente vai ter essa mudança de uma cidade para outra ou de um país para outro. Eu vejo aí que o que vale é a obediência de você cumprir o que Deus chamou especificamente para você, completamente ligado à obediência, né? E uma outra coisa, quando eu penso, né, em cumprir seu chamado, né, o que é largar tudo para cumprir seu chamado, eu vejo que esse largar tudo não é apenas um largar físico, como eu falei para você, né? Porque muitas pessoas, para cumprir aquilo que Deus tem para elas, elas não vão se mudar geograficamente, mas elas vão precisar largar outras coisas. Você está entendendo? Verdade. Elas vão precisar largar, muitas vezes, amigos que não levam ela a lugar nenhum. Elas vão precisar largar fraquezas, vícios que elas já deveriam largar, emoções que muitas vezes são oscilantes, que a pessoa já deveria firmar naquilo. Elas vão precisar renunciar e largar muitas outras coisas, porque obedecer a Deus, ele é completamente ligado à renúncia. Quando eu estava pensando nessas perguntas, eu vou abrir aqui com vocês uma passagem bem rapidinho em João, que é uma passagem inclusive que eu gosto muito. Que bênção. Glória a Deus. Em João 12, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus aqui nessa passagem, ele estava falando acerca da morte e da ressurreição dele, né? Ele é o grão de trigo que ia cair em terra, ia ser plantado e ia dar muito fruto, né? E ele estava falando acerca dele mesmo, mas se você continuar a ler essa passagem, ele traz isso para a nossa realidade também, né? Ele fala nessa passagem sobre renúncia, que da mesma maneira que ele morreu para si mesmo, nós vamos precisar morrer para si mesmos para cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, cumprir o chamado é o que eu devo... Qual é a sua pergunta? Você pode repetir para mim, para eu falar? O que significa deixar, né, tudo para trás para cumprir o chamado. Pronto, então esse deixar para trás pode ser que você não deixe fisicamente ou geograficamente, mas existem muitas outras coisas que você vai precisar deixar morrer, que você vai precisar deixar para trás, que você vai precisar renunciar para cumprir a vontade de Deus, porque não tem como você cumprir seu chamado sem você renunciar. Uma coisa está ligada com a outra. Né? E você vê que muitas vezes essa é uma palavra que saiu um pouco de moda, né? Renúncia. As pessoas não querem falar muito sobre renúncia, mas a verdade da palavra, ela continua a mesma, né? Ainda é preciso renunciar a muita coisa, né? O conforto, por exemplo, né? A gente pode dar até exemplos nossos, né? Sim. Para a gente estar aqui em Macapá hoje, cumprindo o plano de Deus, né? Que Ele colocou em nosso coração, atendendo o corpo de Cristo, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, a gente precisou fazer muita renúncia, né? A gente literalmente teve que sair da nossa cidade natal, a gente deixou amigos lá, parentes, enfim.
Existia uma estrutura lá montada para a nossa vida, mas que precisamos abrir mão. Mas o importante, Mark, também ressaltar é que muitas pessoas estão deixando de entrar no seu chamado, muitas pessoas têm deixado de cumprir o ID e avançar, né, na divulgação do Evangelho, porque pensam que tem que deixar tudo. Mas nem sempre tem que deixar tudo. É certo que algumas coisas com certeza precisam ficar para trás. A apóstolo Paulo cita isso como uma carreira que estamos correndo, né? Deixar todo o peso, o embaraço que tenazmente nos assedia, para que possamos correr a carreira que está proposta para nós. Então, isso é muito pessoal, de cada um. Você Pessoal, aí do outro lado, Isso com mesmo. certeza você deve estar sendo orientado pelo Espírito Santo a deixar coisas que você sabe quais são elas, né? No nosso caso, foi em outra proporção, né? E assim segue com outros missionários e por aí vai. Mas não deixar, né, isso entrar na sua cabeça de que para fazer missões você tem que abrir mão do seu trabalho, que você tem que abrir mão da sua família, que você tem que ir para a África ou para a França. Não. Porque às vezes a pessoa pega uma história de uma pessoa e ela quer fazer da história dessa pessoa a história dela. Quando, na verdade, o que ela precisa fazer para cumprir o seu chamado é ela obedecer o que Deus tem para a vida pessoal dela, os comandos que Deus tem para ela. Aí a coisa dá certo. Amém. E nós Glória a não Deus. começamos vindo direto para Macapá, né, Mark? Esse chamado, quando nasceu no nosso coração, a carreira que o Senhor propôs para nós, nós começamos na nossa igreja local. É, isso mesmo. Né? Nunca vai ser assim, de pegar uma pessoa, chamada, agarrar ela e falar, agora você vai para tal lugar. Não, você vai ter que estar fazendo alguma coisa antes em algum lugar, plantado em alguma igreja local, servindo a vida de alguém, né, para que as coisas vão... Servindo na sua igreja local. É interessante, né? Eu me lembro lá atrás, né, quando também eu comecei servindo na minha igreja local, renunciando ainda coisas naquela época, que hoje para mim, glória a Deus, não tem mais importância, mas é importante. Você trouxe uma frase bem interessante, como o pastor mesmo falou, renunciar. Verdade, verdade. Precisamos sim, então, renunciar e deixar o que não nos faz crescer, o que não nos faz avançar e correr, né, a carreira que Deus tem para cada um de nós. Então vamos lá, né? Para a segunda pergunta, também muito importante, gente. Tararanã! Nossa, me dá um copo aí com água, certo que é água? Claro. Tem água aí, gente. Vamos beber um pouco de água, a garganta tá seca. Quer água, amor? É isso aí, gente. É tudo ao Aqui é vivo. assim mesmo, viu? Obrigada. Eita, glória a Deus. Então, onde vocês estavam quando Deus os chamou? Pronto, onde nós estávamos quando Deus nos chamou? Eita, faz tempo, hein? Eu estava... enfim, isso tem dois lados, né? Essa resposta tem dois lados, né, Mark? Tem um lado geográfico, né? Acredito que as pessoas podem estar interessadas, de onde eles são, né? Onde eles moravam, onde eles nasceram. E também tem um lado espiritual, né? No corpo de Cristo, o que estávamos fazendo, o que estávamos frutificando no corpo, né? E eu volto a dizer, na igreja local, isso é muito importante para quem deseja cumprir um chamado. Se você não consegue cumprir o seu chamado na sua igreja local, você não vai conseguir cumprir ele em lugar nenhum, não se engane. Então, geograficamente, literalmente falando, quando Deus me chamou, por mais que eu tenha nascido no Rio de Janeiro, seja carioca, mas na minha infância eu fui, devido ao trabalho dos meus pais, minha família se mudou para Pernambuco, né, para a cidade de Paulista. Foi lá onde tudo começou em relação ao chamado e eu despertar para o chamado. Então, geograficamente, quando Deus começou a sinalizar coisas ao meu coração sobre o chamado, eu estava lá na cidade de Paulista, na Igreja Verbo da Vida de Paulista, aos 16 anos. Isso começou a clarear para mim. Eu estava fazendo rema na época, né, e enquanto fazia o rema, o Espírito Santo foi falando coisas ao meu coração. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu estava lá em Pernambuco. Você estava onde, amor? No Rio, no Rio. Eu saí Pronto. do Rio, gente, já casada, né? Para morar Sim. em outra cidade já casada. Pronto, então esse é um lado. O outro lado onde eu estava no contexto cristão e espiritual, né? No contexto de corpo de Cristo, de servir ao Senhor. Eu quero ler uma passagem aqui
que está lá em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 1, que é quando Paulo ele chega lá na família de Timóteo, né? E diz assim no versículo 1: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. E eu quero ler essa passagem para mostrar a vocês, né, da forma bíblica, aonde é bem provável que você esteja quando o Senhor começar a te chamar para outras coisas, né, para coisas um pouco maiores, né, do que aquilo que você já está fazendo, um chamado específico, enfim. E lá, quando a Bíblia diz em Atos 16:1, Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração. Esse é o outro lado, né, que eu digo o lado espiritual da coisa, né, fugindo um pouco do geográfico. Aonde nós devemos estar quando o Senhor nos chamar? Sabe, Deus nunca irá chamar ninguém desocupado. Deus nunca irá chamar ninguém que não esteja fazendo nada. Deus nunca irá chamar ninguém ou impulsionar alguém a realizar algo para o corpo de Cristo sem que ela já esteja frutificando em algum lugar, em alguma área, né? E a Bíblia diz aqui que os irmãos em Listra e em Icônio tinham o jovem Timóteo em alta consideração. Amém. Né? Então, era aí onde eu estava quando Deus me chamou, né? Eu estava servindo na minha igreja local e, sabe, assim como Timóteo deve ser a nossa postura, né, para realizar um chamado. Você deve ser encontrado como Timóteo foi, em alta consideração pelos irmãos. Agora, como você consegue consideração pelos irmãos de várias igrejas se você não está frutificando? Se Timóteo ele tinha consideração dos irmãos tanto de Listra como de Icônio, isso significa que Timóteo, mesmo sendo jovem, ele era uma referência na igreja onde ele congregava. Amém, né? Então eu acredito que fazer missões, né, ou andar nessa questão de levar a palavra, ou até mesmo em qualquer chamado, né, eu creio que o Senhor ele vai começar a trazer aquele chamado de forma mais clara, nos impulsionando a cumprir de uma maneira mais incisiva, né, se nós estivermos nessa posição. Se nós estivermos mesmo sendo olhado pela igreja e sendo encontrado um discípulo bom, um fiel, um servo, frutificando. Então, isso é uma das coisas que eu acredito que é importante a gente estar nisso, né, para ser chamado, cumprir o chamado. Eu vejo isso bem claramente, né, a respeito do que ele falou, numa frase que a gente aprendeu muito. Falava muito sobre isso na escola de missões, e ela é uma verdade muito gloriosa, que fala que se você não é uma bênção na sua própria igreja, local onde você está, como você vai ser uma bênção por onde você for fora daqui, né? Eu acredito que para o missionário, ele frutificar fora, para aqueles que serão enviados, eles precisam primeiramente eles ser uma bênção no lugar de onde eles saíram. E isso é muito simples da gente pensar, né? Porque não é porque você se mudou geograficamente ou foi para um outro lugar fazer missões, por exemplo, que os seus problemas pessoais, sua falha de caráter, né? Sua imaturidade, ela vai automaticamente sumir. Isso não existe, né? Se você não é uma bênção na sua igreja, não é? Não tem como você achar que só porque você se mudou geograficamente, foi fazer missões, foi cumprir o seu chamado, foi desbravar o Brasil afora para cumprir a vontade de Deus. Não tem como você achar que apenas pelo fato de você ir, tudo aquilo vai mudar. A Bíblia fala que nós devemos amadurecer, crescer espiritualmente, né? A gente sabe disso, né? Que a nossa vida ela é feita de etapas. O nosso crescimento e amadurecimento espiritual, ele é progressivo. Amém. Então, antes de pensar em sair para fazer missões, antes de pensar em sair para expandir o evangelho, nós precisamos fazer uma pergunta: será que eu estou mesmo pronto? Isso. Não é? Será que minhas emoções, elas estão ajustadas?
Será que meu caráter Uma está análise, ajustado? né? Entendeu? Será que eu estou já... É claro que assim, você não vai esperar uma plena perfeição, Sim, não. isso mesmo. Mas a gente sabe que a nossa vida é feita de etapas, né? E de maturidade. O que eu preciso saber e me julgar, né? Antes de pensar de ganhar as nações será que esse fruto eu já dou na minha igreja local? Perfeito, Será que na minha Verdade. igreja local eu já consigo trabalhar bem com os departamentos? Olha, o trabalho com os departamentos já é um excelente sintoma para se pensar nisso. Isso mesmo. Porque quando você trabalha na igreja local, nos departamentos, você lidar com vários tipos de pessoas, você lidar com vários tipos de personalidades, de liderança. Então, será que eu consigo, em primeiro lugar, trabalhar na minha própria igreja? Nos departamentos que estão ali envolvidos, será que eu consigo me entrosar com as pessoas? Será que eu consigo lidar com os diferentes tipos de personalidades, né? Lidar Esse com jogo os... de cintura, onde você está, você sendo uma bênção. Não é isso. Lidar com os diferentes tipos de conflitos que tem. Toda equipe tem conflito. Sim, Não claro. é assim? É preciso entrar num acordo, conversar, fazer reuniões. O que mais tem em departamento é reunião. Não é assim? O povo se reúne o tempo todo. Oh, aleluia. Para afinar as coisas, para ajustar. Então, o que tem mais nos departamentos é se afinar, se ajustar. Então, será que eu consigo lidar bem com as pessoas na minha igreja É local? verdade. Porque é uma ideia ilusória. Se eu não consigo me dar bem aqui, achar que lá fora, no campo, eu vou conseguir me encaixar. Não vou. E lembrando, Esther, que assim, aqui em casa, acabou o culto, você vai para sua casa, você vai ver sua família, você vai estar com seus amigos. Não é? Aqui o idioma é o mesmo, você fala a mesma língua, a cultura, você já está cultura, isso aculturado. mesmo. Agora, no campo missionário, se a gente levando isso lá para frente, né? Já imaginando um chamado fora da Desenvolvido, fronteira, pleno, né? No campo missionário não vai ter. É muito provável que não vai ter muita gente lá, conhecida, a língua não vai ser a mesma, a comida não vai ser a mesma, a cultura não vai ser a mesma. Então, assim, se aqui que está tudo facinho, a gente ainda está verdade. tendo dificuldade, isso precisa ser trabalhado. É verdade. O mesmo, por exemplo, em relação às emoções. Né? Se você tem a tendência a oscilar nas emoções, né? Ainda está trabalhando nas emoções onde você está agora, o que dirá quando você estiver longe. Né? Que você vai ter muitas vezes só a palavra para se agarrar. Né? Você vai estar com tudo diferente, então a palavra vai ser tudo que você vai poder se agarrar. Se você oscila hoje, eu vejo que é necessário cavar bem fundo. Isso Para mesmo. conseguir ser uma bênção lá na frente. Eu vejo que se a pessoa não tem um coração de servo aqui, por exemplo, ele não vai ter um coração de servo lá fora. Se não está verdade. disponível para fazer o que for preciso, servir no que for preciso, só ir para o campo vai mudar a pessoa? Não vai. Não vai não, de Vai forma não. alguma. E falar disso, eu lembro da nossa vida mesmo, né? Eu conheci Esther aos 19 anos, mas antes de conhecer ela, aos 16 anos, eu já estava no contexto de igreja. E desde muito cedo trabalhando e servindo, né, na igreja local. As coisas não acontecem de uma hora para outra, gente. Isso leva tempo, requer anos, né, em que Deus vai colocando situações onde você vai ser experimentado. Treinado, né? Treinado. Amadurecido. São os degraus, né? Isso mesmo. Que a gente vai um após o outro. Isso Passa mesmo. um ano. E a dica aqui, que está mais claro do que tudo, é o que o Esther está falando. Se você não consegue, né, passar por essas etapas, não pense que você vai ter um cumprimento daquilo que Deus está te chamando, né? Porque um chamado, ele é primeiro por dentro e depois por fora. Primeiro você tem uma estrutura que sustente o teu chamado. Né, que sustente o teu crescimento. Se você não tem estrutura que sustente, você pode até levantar, mas como não tem estrutura, você vai cair. Então é preciso primeiro trabalhar de dentro para fora. Primeiro você cria uma estrutura no seu chamado Amém. por dentro, uma estrutura de firmeza na palavra, uma estrutura de firmeza emocional, firmeza de caráter, né? De integridade, aquela pessoa íntegra de caráter que não negocia os princípios. Então, primeiro você cria essa firmeza e aí essa firmeza te sustenta para onde você for. São raízes profundas. São raízes profundas, senão qualquer coisa, qualquer vento quebra, né? Isso mesmo. E só mais uma observação sobre isso, como é importante todo esse contexto que a gente está dando aqui, é que ainda lá naquela passagem de Atos 16, eu li o versículo 1 e li o versículo 2, né? Eu vou repetir o 2, mas ele continua no 3, mas no 2 ele diz assim: os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, ao ponto, né, de modo que Paulo pediu que ele o acompanhasse em sua viagem. Olha Ou aí. seja, Meu Deus. Timóteo Jesus. ele era um jovem, rapaz, fenomenal. Excelente, né?
ao ponto de um apóstolo, né? Apóstolo Paulo, um dos principais, Medinho. né? Quando vê aquilo ali, o contexto de vida de Timóteo, vê que os irmãos de Listra e de Icônio tinha Timóteo, um jovem, mas com alta consideração por ele, né? Por tudo que ele representava para as igrejas e tudo mais. Paulo falou: eu quero esse menino comigo, né? Eu quero levar esse rapaz para fazer as viagens missionárias. Eu quero. Então, assim, às vezes a gente não está servindo e da forma que deve, né? E caímos na ilusão de achar que o chamado ele vai ser aflorado, né? Ou vai desabrochar com um anjo descendo do céu. Simplesmente algum dia vai acontecer, no né? dia de domingo à noite, para toda a igreja ver, né? O anjo descendo e falar, né? Eis que te digo, mas não é assim. Não é E as assim. pessoas até costumam dizer: mas eu não preciso de ninguém, né? O que Deus tem para mim simplesmente vai acontecer, eu não preciso de ninguém. Eu até costumo dizer: depende, né? Porque para você crescer, você precisa dos seus irmãos, sim. Para um lixar o outro, A né? lixa, Porque gente. como vai ter crescimento se você não convive com ninguém, né? Então, assim, não existe, né? Esse Sim. crescimento, como ele falou, que de repente um anjo vem e seu chamado aflora, simplesmente acontece. Vum! Não é. É um processo. E é preocupante, ou pelo menos alarmante, Mark, quando alguém diz ter um chamado e esse alguém que diz ter um chamado não consegue frutificar na sua igreja. É no mínimo alarmante. Gente, né? não cortando vocês, né? Eu tô lembrando aqui, você falou de Timóteo, né? O senhor falou, eu lembrei de uma frase que eu ouvi de Rosilon. Sim. Maravilha, Foi gente. nosso diretor, na Escola de Missões. Maravilhoso. Rosilon, quando ele começou ali a frequentar a igreja, ele queria de alguma forma ajudar. Então ele pediu para que fosse estabelecido o horário para ele entrar e o horário para ele sair. E com isso ele ficou servindo na igreja. Olha só a importância do servir. Servir nasce no coração. Se você não serve para servir na sua igreja, você vai servir aonde? Quê? Então ele lá ajudando, servindo, cansado, né? Tantas horas do dia pintando lá no telhado da igreja, lá na sede em Campina Grande. Um dia pastor Bud passa e pergunta: quem é aquele menino que está ali? Foi nesse momento que Rosilon foi achado, no lugar da obediência, gente. No lugar Esse do é o serviço, da obediência. Esse é o centro da vontade de Deus, o lugar de servir, onde você está servindo, na sua igreja local. Os olhos do Senhor estão sobre você, então esse servir, ele é muito precioso. Tudo diferente disso, Mark, é engano. Tudo diferente disso é engano. Eu sei que às vezes alguns podem pensar, mas aqui eu não tenho oportunidade, né? Sim. Isso Oportunidade. Mas, rapaz, oportunidade tem de sobra. É né? verdade. A questão é que as pessoas às vezes querem escolher o que elas querem fazer, né? Verdade. Isso eu não digo apenas igreja, Verbo da Vida em Macapá, mas isso é um contexto da reino, igreja, do reino de Deus, né? As pessoas ainda estão tendo muito dedo para se entregar ao serviço, né? Quando poderiam se jogar apenas, não é? No serviço. Sim, e ser fiel com aquilo que chega à mão. A gente tem tantos exemplos aqui na igreja, né? Aqui tem o pessoal que está no nosso suporte, o Marcos, que ministrou louvor, né? O Marcão. Jonas, Tainá, você mesmo, tem o Anderson, desdobrando, né? Enfim, tem Tássio, tem Israel. É toda enfim, uma equipe enorme. glória a Deus, a nossa igreja Amém. está sendo de fato levantada por pessoas que têm entendido essa questão do serviço. Né? Que não importa se agora estou tocando aqui, cantando, e daqui a pouco eu preciso atender alguma necessidade da igreja, ou lavar o banheiro, ou carregar uma mesa, ou fazer uma decoração, sabe? Então, assim, esse é o contexto de reino, né? Ser fiel com aquilo que chega à mão. Tudo diferente disso é engano. E eu É vejo engano também do diabo. que às vezes a gente fica pensando, Deus um dia vai confiar grandes coisas nas minhas mãos, eu creio que vai ser algo grandioso. Mas se você não é capaz de obedecer coisas pequenas hoje, você não vai conseguir obedecer lá na frente coisas grandiosas, né? Se você não consegue hoje ter esse coração de servo, ter esse coração obediente para se dobrar e fazer coisas pequenas hoje, como que às vezes a gente acha, não, porque meu chamado vai ser grandioso, mas você está dando já passos para esse chamado grandioso. Você já está obedecendo nas pequenas coisas, porque é isso que vai construir um chamado grandioso. Né? Porque é muito fácil você obedecer a Deus quando Deus não te pede nada, né? Mas no momento em que Deus te mostra algo para você fazer, aí você tem a escolha se você vai obedecer ou não, né? As pequenas coisas. Maravilha mesmo, e olha só, eu
eu converso um pouco com a nossa missionária, que ela também trabalha muito, né? Que é a Jussara. Sim, sim, Eu pergunto algumas coisas para ela, ela já mandou uns vídeos, já foi passado na igreja. E eu vejo ali naqueles vídeos, nas conversas que eu tenho com ela, o servir. Eu olho para ela assim, essa mulher serviu na igreja local e serviu com excelência, porque continua fazendo as mesmas coisas. Longe, mas assim, da igreja física, digamos assim, mas aos olhos do Senhor ela está lá. Sim. Recebendo, abraçando pessoas, cuidando, orando. Ela foi fiel no pouco e olha só o que é que Deus fez. Né? A fidelidade do Senhor, ela é atraída quando a obediência da nossa parte não falha. Verdade, não é? Isso mesmo. Então é muito interessante. Eu gosto muito, eu amo ver. Então, esse servir, como eu falei, ele nasce no coração. Né? Amém, isso mesmo. E Jesus assumiu, né, a forma de servo. Então, Jesus é o maior exemplo. Se ele serviu, rapaz, a gente tem que seguir esse exemplo. E lembrei agora de Luciana. Luciana, uma querida irmã nossa, há poucos meses estavam aqui com a gente. Falei com ela ontem. Estava aqui com a gente. Jonatas gravou um versículo, né? Isso, no culto da igreja de crianças, né? Foi gravado um vídeo lá do filho dela, ele mandou pra gente. Mas eu lembro dela. Né? Hoje ela tá na Inglaterra. Isso mesmo, né? Inglaterra. Tá lá com a família dela, o marido dela, o filho dela. Um beijão, Lu. A gente te ama, viu? Mas eu lembro que até o seu último dia de culto aqui, Sim. se eu não me engano, foi uma Santa Ceia. Foi a e Santa ela Ceia. que preparou a mesa da ceia, né? Então, assim, ela trabalhou de fato até o último dia, né? Porque ela entendeu que não é para homens, né? Eu e Esther, a gente não está aqui em Macapá por algo que para alimentar ego de homens, né? Nem o nosso. Mas é para servir o corpo de Cristo, é para servir o Senhor, é para servir as pessoas, né? Amém. Então, lembrei de Lu enquanto a gente falava, né? Um exemplo perto de nós. Eu falei com ela, né? E eu lembrei de uma frase em uma reunião, que reunião, né, acontece bastante, em que um Jonas comentou sobre ela. Que no último dia, exatamente o que você falou, ela estava lá, com muito amor, organizando a mala, ceia. né? A mala dela. A mala e ela pronta. me perguntou, mas como foi essa conversa? Eu transmiti como é que foi. Foi no dia que você estava arrumando a ceia, ela ficou muito feliz, mandou um beijo para vocês. Amém. Lembrei também agora. Beijão, Lu. Bom, gente, que maravilha, né? Quem tá gostando? Glória a Levanta mão. Deus. Vamos lá, então, para a terceira pergunta. Tcharam! Eita aleluia. maravilha! Qual a vitamina que tomam para manter a empolgação, a alegria na obra do Senhor? Eita. Olha aí, será diariamente. será que isso se compra em farmácia, hein? Que vitamina é essa que a gente toma para manter a empolgação, né? É isso a mesmo. alegria na obra do Senhor e servir ao Senhor. Gente, isso não é nenhuma vitamina C, nenhum suplemento alimentar, né? Pois é. Por mais que de vez em quando a gente cuide um pouco mais dessa área da saúde, mas essa alegria no espírito, essa empolgação, esse ânimo aflorado, né? Alegria em servir, em realizar, essa constância, não existe outra vitamina que não seja uma vida diária, né? Buscando ao Senhor e a palavra. É uma vida onde a gente está pautando todos os nossos dias naquilo que a Bíblia diz. E porque de fato cumprir chamado, Mark, e você entende o que é isso, e muitos de vocês também entendem, cumprir chamado não significa que é um mar de rosas, né? A Bíblia não, um dos livros se eu não me engano é a Oreta, a esposa de Kenneth Hagin, ela tem um livro dela, né? O preço não é maior do que a graça, e lá ela cita essa frase, né? Que não é um mar de rosas, mas é um mar de graça, né? Então, assim, é de fato uma dependência da graça do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre as coisas que ele fez em prol do reino, né, todo o chamado, aquilo que ele cumpriu, ele diz, olha, não, mas na verdade, deixa eu deixar claro aqui, não eu, mas a graça do Senhor em mim, né? Então, a gente tem consciência de que essa alegria em fazer a obra do Senhor, essa constância, essa animação em cumprir o chamado, está muito associado à graça do Senhor, que todos os dias a gente se apodera dela, né? A graça de Deus. A Amém. graça do Senhor. Amém. E uma vida espiritual constante.
de leitura e meditação da palavra, de oração, de negar, de reduzir a nossa carne, né? Porque a carne o tempo todo ela vai querer gritar, ela vai querer dar a opinião dela. A renúncia, né? Como a gente Isso tava mesmo, falando, né? volta na renúncia, né? Então, de fato, é depender da palavra, é crer naquilo que ela diz e nunca permitir que esse tanque fique vazio. Né? Sempre se enchendo mesmo da palavra, se enchendo do Espírito, se apoderando e agarrando, né, as verdades da palavra de Deus. Eu creio que é por esse caminho, né? Não existe outro. Não tem outro, Marco. Não tem outro. Mas fala, amor. Eu só queria complementar, né? Eu vejo também que esse caminho que ele falou, que é o caminho do andar no Espírito, andar em comunhão, andar com a palavra, ele é totalmente proposital. Uhum. É você querer viver isso, é você agir nisso, né? Às vezes as pessoas acham que o andar no Espírito, uma vida de comunhão com Deus, é algo acidental, né? Que acontece, fulano de tal, e parece que a vida dele é assim, como se fosse algo acidental. Não, viver uma vida assim é algo completamente ativo, é algo completamente proposital, é você escolher esse estilo de vida para você, uma vida aos pés do Senhor, Exatamente. uma vida de meditação na palavra. Perdão, você quer uma coisa mais proposital do que meditar na palavra? É algo completamente proposital. Você para naquele momento e fala, em vez de pensar em preocupações, Sim. eu vou meditar no que a palavra diz. Isso mesmo. Não é um pensamento acidental. Meditar na palavra é completamente proposital. Eu vou parar e de propósito agora eu vou Decidir. acalmar a minha alma. Isso mesmo. E vou pensar na palavra. A vida em espírito é algo que você se empenha para aquilo. Não é? É algo que você se decide, que você se posiciona, e é algo que você escolhe e é algo ativo. É Com algo que você vontade ou sem vontade de fazer, né? É a mesma coisa, orar, como ele falou, com vontade ou sem vontade, é algo que eu me empenho naquilo, não é algo proposital, acidental. Né? Que simplesmente um dia eu acordo e os anjos vêm comigo aqui orando. e eu oro, não, mas é algo que eu ponho minha força lá, né? Exatamente. É muito por aí que eu vejo, né? Essa vida no Espírito. Às vezes as pessoas elas esperam ter vontade de ter uma vida assim, né? Elas esperam a se sentir motivadas para isso, mas você não anda pelo que você sente. Você tem que se automotivar pela palavra de Deus. Faça chuva, faça sol, é a vida que eu decidi para mim, né? Exatamente. Porque de fato não é um mar de rosas, não. Não. A gente quando, assim, você, Marco, convive com a gente, o pessoal da igreja convive com a gente, né? Conhece a gente mais de perto, enfim, uma boa parte trabalha junto com a gente em alguma área, em algum momento a gente está junto. Então, olhando para nós, né, essa pergunta que você fez, como, você pode fazer de novo? Qual é a vitamina? Qual é a vitamina que vocês tomam? Isso, qual a vitamina que tomam para manter a empolgação, a alegria, né, na obra do Senhor. Pronto, então eu fico imaginando, né? Se você fez essa pergunta e elaborou essa pergunta, deve ser o que você está vendo na gente, né? Qual é essa vitamina que eles tomam, né? E eu acredito que isso se passou pela sua mente, deve estar passando na mente de algumas outras pessoas, como o pastor Tiago e Esther, né? Se mantém nesse fervor de espírito o tempo todo, do espírito, nesse fogor, na alegria, animado para a obra do Senhor. Como é que é isso, né? E eu sei que tem pessoas que pensam que aqueles que estão pastoreando ou aqueles que estão exercendo um chamado, eles não enfrentam problemas e dificuldades, né? E aí eles pensam, não, é porque eles têm um chamado. E porque eles têm um chamado... Por causa do chamado está tudo resolvido. tudo Se certo. eles têm um chamado, não é preciso mais buscar, não é Mais preciso mais nada. ver nada, está tudo como resolvido. se tivesse saindo asas, né? E Pronto, se tornando tá tudo resolvido anjos. porque há um chamado. Né? Mas pelo contrário, quanto a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais é cobrado, né? Quanto mais longe você chegar em Deus e no reino, mais coisas vão se levantar como desafios para tentar roubar a sua alegria, tentar roubar a palavra de Deus do seu coração, o seu ânimo. Enfim, existem muitas coisas que acontecem, né? Os bastidores de chamado, né? Então, assim, nós não nos mantemos dessa forma, como você elaborou aí, não é porque a gente tem um chamado e por ter o chamado, a unção está o tempo todo lá, né? E você está o tempo todo se arrepiando. Mas não, né? É uma vida de fato proposital em andar na verdade, em buscar o Senhor. Sim. E assim, a verdade aqui, né? Dizendo, resumindo em poucas palavras, que se hoje você vive uma vida cheia do fervor e do fulgor do Espírito, é porque você decidiu isso. E se você também não vive,
também foi algo que você decidiu, né? Amém. Glória a Deus. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, quando eu vi vocês, qual o rosto, o que eu via em vocês. Permanece do mesmo jeito. Isso é Amém, verdadeiro, amém, né? amém. Situações vêm e vão, mas essa graça, esse mar de graça, nós estamos mergulhados nele. Amém. Né? Amém. E realmente, né? Glória a Deus. Gente, obrigado. Amém, glória a Deus. Eu não sei como é que tá o nosso tempo aí. Aleluia, Pronto. estamos finalizando. Glória a Deus. Eu acho que dá pra ir, o pessoal aí Da do gravação. suporte. Temos os avisos ainda, né? Hã? Glória a Deus. Ah, tá. Os avisos Então, ainda. legal, muito bom, Mark. Ok. Foi um prazer. Ah, que nada. Eu que agradeço. Né? Vocês Amém, acrescentaram demais na minha vida e acredito que na vida dos nossos irmãos também. Esse é o nosso momento missionário. Nada melhor do que conversar com o missionário. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero aproveitar aqui, né, para dar um recadinho para nossa igreja, para todos vocês, Verbo da Vida Macapá. Enfim, vai ficar aí no YouTube, então mais pessoas vão ter acesso. Você pode pegar essa palavra para você também. Nós, desde quando chegamos aqui em Macapá, Mark, nosso primeiro culto, nós realizamos num salão de beleza, né, de uma irmã muito querida nossa, e ela cedeu o salão dela para que a gente realizasse a reunião, e era tudo muito pequenininho, tudo muito apertado, né? Era o primeiro culto, né, o primeiro momento ali, e eu lembro que desde nossa chegada aqui, nós nunca abrimos mão de fazer o culto missionário, o culto de missões. Então, hoje a gente está aqui em Macapá há 3 anos, né? E desde quando chegamos, nós realizamos o culto de missões, porque a gente entende que os missionários, eles precisam ser mantidos de fato pelas igrejas. Amém. Isso Amém. mesmo. A gente acredita que é a igreja quem envia os missionários. A gente sabe que muitos vão para o campo sem ser enviados, né? E aí acabam sofrendo a consequência. Mas fica até uma dica aí, né, para quem tem um chamado missionário, que você seja enviado mesmo pela sua igreja local, que você seja enviado mesmo pelo corpo de Cristo. E isso é uma responsabilidade nossa. Eu sei que exatamente nesse momento em que estamos mundialmente falando, né, na quarentena, aquela coisa toda do Covid-19, algumas pessoas podem pensar, será que esse mês vai ter culto de missões? Rapaz, a gente nunca vai deixar de fazer o culto Aleluia. de missões. Amém. Isso Glória a mesmo. Porque Deus. a gente acredita que as sementes precisam chegar na boa terra. E não existe terra melhor do que missões, né? Então, a gente, como hoje estamos à frente da igreja aqui em Macapá, eu quero convidar você, que é membro do Verbo da Vida de Macapá, que independente da situação, eu quero estimular você a lançar uma semente de fé, de amor, de gratidão para os nossos missionários. Hoje, a Mark pode falar melhor, a missionária que nós adotamos, né, como missionária aqui, Jussara. é a Jussara, que Isso está no mesmo. Camboja, né? Isso, está no Camboja fazendo um trabalho maravilhoso com crianças, né? Em situações de risco. Ela está acolhendo, chegando bem antes de coisas piores, né? Que possam acometê-las, trazendo essas crianças, dando aula e várias orientações, né? Em relação ao cuidado, à higiene. E o trabalho só tem crescido e mais Amém. pessoas estão se achegando, inclusive, né? Projetos, né, muito preciosos que está crescendo no Camboja, está Amém. indo para outras regiões próximas lá ao Camboja e tem sido bênção, gente. Amém. Pessoas estão Amém. sendo salvas. Amém. Amém. E se os nossos missionários estão de pé ainda, não é? Nós precisamos continuar segurando a corda Isso desse mesmo, lado aqui, isso né? mesmo. Com as nossas ofertas, com as nossas orações. Se eles ainda estão lá no campo, nós continuamos segurando a corda também. Não Amém. devemos afrouxar, né? Nós cremos que nenhum missionário do Verbo da Vida vai voltar por falta de recursos. Amém, Amém. amém. Nós Nós amém. queremos que a nossa igreja cresceu, né? Temos isso no nosso DNA. Então, eu quero deixar aí um abraço, uma mensagem para a Jussara. Jussara, estamos junto com você. Amém. Viu? Nos sentimos honrados em poder participar daquilo que o Senhor tem feito através de você aí no Camboja. Então, o Verbo da Vida de Macapá vai estar lançando essa semente na sua vida com honra e gratidão. Então, meu irmão, você que é da nossa igreja, eu peço que você separe aí a sua oferta. Como está aí, Jonas? Já está na tela para eles. Você pode verificar Já já, tá aí aí na os sua dados tela. bancários. Isso, os dados da Jussara. Então você pode fazer essa transferência ou
depósito na conta dela, e eu tenho certeza que a palavra vai continuar correndo velozmente. Aleluia. Amém, queridos? Por causa Não vamos parar. Isso mesmo, É isso por mesmo. causa dessas atitudes da igreja. E unido a isso, você que tem congregado conosco, também o Jonas vai estar colocando aí para você na tela os nossos Aleluia. dados da nossa igreja, os dados bancários, para você fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta. Se você preferir, pode ser por depósito também. Nós estamos também recebendo na igreja, em espécie, da forma que você se sentir melhor. Amém, queridos? Temos também as máquinas disponíveis de cartão, então você pode estar também fazendo isso. Amém, irmãos? Como o pastor Mark, a gente precisa ensinar a nossa igreja Com que certeza. aquilo que a Bíblia diz, se não há semente no solo, não vai haver fruto. Né? Então isso não mesmo. tem como a gente querer continuar colhendo se pararmos de plantar. Então quero estimular você, independente, sabe, querida, segundo tiver proposto no seu coração em relação à oferta, é de fato aquilo que chegar no seu coração dentro daquilo que você está recebendo aí como instrução, e você lançar a sua semente. Não feche, querida, a colheita. é isso Não mesmo. trave o mover de Deus nas suas finanças. Então isso é um princípio da palavra de Deus que nós temos aprendido e podemos confiar. Então faça isso, meu irmão, sem nenhuma tristeza, não por Aleluia, necessidade, aleluia. porque fazemos isso com alegria, porque entendemos o motivo e sabemos o que isso significa no mundo espiritual. Amém. Amém? Amém, glória a Deus, amém. A gente tem Deus mais é coisa bom. para falar do Rema? As matrículas Opa, do Rema é ainda isso estão aí. abertas. Rema Nossos todo alunos vapor. estão indo para a terceira matéria, não é? Estão Terceira entrando matéria. agora na matéria Justiça de Deus. Maravilhosa. O Amém. professor Marcos Honório, um professor muito experiente, Foi muito nosso antigo pastor, na né? palavra, foi nosso pastor, Durante muito 8 experiente. anos. Uma grande caminhada aí como mestre da palavra de Deus. Então, Amém. se você deseja saber mais sobre o Rema, o Centro de Treinamento Bíblico, que já começou aqui em Macapá, já Amém. está na terceira matéria, mas com as matrículas ainda prorrogadas. O que quer dizer que ainda dá tempo de você se matricular. Isso É só mesmo. procurar a gente no Instagram. Jonas vai colocar aí a informação para você do Instagram Rema Macapá. O nosso WhatsApp também do Rema Macapá, para você estar entrando em contato, efetuar a matrícula e vindo, pegando junto aqui com a família Rema aqui de Macapá, pegando junto aqui com essa turma, se Amém. unindo a essa turma gloriosa, poderosa e cheia do fogo do Espírito. Amém. Glória a Deus. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. A gente não pode deixar de mandar lembrança para aquelas pessoas que estão sempre nos acompanhando. A minha família, né? Meus pais, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, meu sogro, minha sogra. Enfim, um Minha beijão família para também. vocês, Glória a amigos de Deus. perto, amigos de longe, e também a nossa igreja, né? Glória a Deus pela sua vida. É muito bom estar com vocês, congregando junto com vocês. Então, logo, logo a gente vai estar voltando ao nosso culto presencial e iremos fazer muita festa. Mas um beijão. Eu declaro sobre a sua vida uma semana abençoada, a provisão do Senhor chegando na sua casa. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Pai, por tudo que foi dito aqui, por todas as instruções que a tua palavra trouxe ao nosso coração. Obrigado pela tua igreja crescendo e avançando, Pai, em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu essa noite de entendermos um pouco melhor sobre missões. Sabemos que não foi falado tudo, Pai, mas nós cremos que aquilo que chegou para nós como uma porção do teu coração, Pai, é suficiente para começarmos a andar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, os missionários que estão no campo, Pai, declaramos a tua bênção, a tua proteção, a tua provisão, alcançando cada um deles em nome de Jesus, Pai. Declaramos que nenhum dos nossos missionários irão voltar do campo por questões financeiras, mas a provisão do alto, Pai. Declaramos abundância sobre eles em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por essa noite e te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e pelo que o Senhor ainda está para fazer. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e Aleluia. amém. Glória Aleluia. a Deus. Passe adiante essa mensagem, compartilhe com Isso outras mesmo. pessoas que você conhece, para que elas sejam abençoadas da mesma maneira que você foi. Aleluia. Amém. Tchau, tchau, gente. Amém. Fica Até na logo. paz. Até Paz. breve. Glória a Deus. Eu não vou abandonar minha confiança
sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não